Bem, a nossa live já está começando, já está gravando, que essa live é uma live muito interessante, depois de muito tempo, né, esperando aí o Carlos, nós resolvemos agora, antes de começar a temporada, passar uma informação que foi vivenciada, não é teoria, não é nada, foi um acidente que o nosso peregrino amigo Carlos sofreu durante o seu caminho de Santiago, né? Então, nós convidamos a ele para ele poder passar uma realidade. Nós aqui não queremos transmitir nenhum medo a ninguém, não queremos alertar nada, mas da mesma maneira que a gente alerta dicas de como comprar passagem, dicas de como vir no caminho, dicas de como vir no albergue, várias informações, então nós achamos conveniente de falar sobre o seguro saúde no para poder percorrer o caminho, os caminhos de Santiago. Antes de tudo, queremos deixar claro, já que está gravado, que Acácio, Refúgio Acácio Orieta, nem Acácio, nem Natália Ferreira, temos nenhum acordo com nenhuma agência de seguro, tá? Nós aqui não somos comissionados com agência de seguro, nós não estamos vendendo seguro. Então, eu vou deixar já isso gravado aqui para que as pessoas mais, porque já tem pessoas mais, né? No meio do nosso mundo peregrino, que fica falando que nós temos interesses de falar sobre seguros porque nós vendemos Obrigado. seguros. Nós não vendemos seguro, nós aqui só queremos informar uma situação que o nosso amigo vivenciou e que nós atendemos como parte da nossa missão. Então, essa live é praticamente a história do Carlos. Nós estamos aqui apenas para que vocês escutem, né? Nós não vamos citar nenhum nome de seguradora, mas é uma situação vivenciada pelo nosso amigo Carlos. Graças a Deus ele está bem, ele está aqui, né? Mas a palavra vai ser dele, vai ser uma live de 1h20, porque ele está no período de trabalho. Então, ele também não pode se estender muito, tá bom? Mas, de É qualquer maneira, importante. está gravado. Boa noite, gente. Boa noite, Natália querida. está Boa aqui, noite. nossa Peregrinada amiga querida. Natália. Boa noite. Tudo Antes, como bom? sempre, ela vai fazer a nossa virtude para o Carlos, para que a gente possa harmonizar a nossa sala Sim. Eu só virtual. aproveito esse antes da gente tirar a nossa virtude, fazer a nossa reflexão assim costumeira. Realmente, nós não vamos falar em nomes de empresas, nós de maneira alguma representamos, nós nunca falamos nomes de empresas, de seguradoras, mas a gente sabe o quanto é importante as pessoas estarem inteiradas sobre esse assunto. Isso é muito importante. Então, nós vamos, os nossos matizes nesse nosso bate-papo, recebendo o Carlos, que a gente participou muito da vivência dele, que foi uma vivência que ele conseguiu dar a volta na tortilha, como se diz aqui, mas ele é um peregrino, peregrino de guerra, aguerrido, né? Ele conseguiu, mas ele passou por um perrengue muito forte. Então, nós não vamos falar em nome de empresa, não precisamos falar em nome de empresa, mas a gente vai ter uma perspectiva de coisas que são importantes a serem avaliadas quando a gente vai viajar, quando a gente vai fazer o caminho de Santiago, que é uma peregrinação e que Tá tem te seus passando, desafios incomodando aí, Pio? e as suas delícias. Maria Rita, Já pode. fechei. Então, então para começar, não vamos lembrar de ninguém. Se por acaso alguém chegar daqui a pouquinho, não tem problema. Deixa, se a pessoa falar, a gente vai continuar no nosso momento, não tem problema. A gente deixa que a pessoa entre sim e se conecte conosco. Então, nós vamos tirar uma virtude. Mas antes de tirar uma virtude do oráculo do Caminho de Santiago, para a gente ter o tônus do nosso encontro, eu vou pedir para que todo mundo feche os olhos. Todo mundo feche os olhos. E como o Acácio e eu estamos aqui no Caminho de Santiago, a maioria eu acho que está no Brasil, mas quando a gente tem pessoas de fora, a gente sempre faz essa conexão, que é como nós aqui, hospitaleiros, estamos aqui conectando com o Caminho de Santiago, todas as suas benesses, todos os seus desafios, e que hoje a gente peça permissão falar, para falar com amor, para falar com carinho, que as nossas palavras sejam proferidas com delicadeza, com leveza e com positividade, e que a escuta também seja com leveza
e com positividade e com energia positiva. Então, eu peço que a gente feche os olhos. Quem está com as pernas cruzadas, descruze as pernas, relaxe um pouco. Faça 3 respirações bem tranquilas, inspirando calmamente e expirando ao seu ritmo. E agora que nós vamos estar conectados com o caminho de Santiago, que os sons e os ruídos não sejam nossos inimigos. Que a gente faça uma brevíssima reflexão do que a gente quer levar nesse nosso encontro e o que a gente também vai deixar. O caminho de Santiago vai estar com a gente, com a Cássia e eu, como hospitaleiros, vamos poder falar desde essa perspectiva de quem vive no caminho, porque o caminho vive em nós. Agora pode ir abrindo os olhinhos, olhando para o lado, assim, olhando uns para os outros aqui, né? E eu vou pedir para o nosso convidado querido, né, Cássio? Deixa, né? É Hoje o Carlos, é o é. Carlos. Apesar que ele já está acostumado com a carta da virtude, porque ele jogava a carta da virtude no hospital. Sim. Eu vou pedir, Carlos, querido, que tu me diga quando eu paro. Tá certo. Aqui, boa tarde a todos do Brasil e boa noite ao povo todo aí da Espanha. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Beleza, então. Ok. Primeiro, eu queria me Só um apresentar. Eu pouquinho, queria só um um pouco me pouquinho. apresentar. Espera aí, Carlos. Antes de te apresentar, tu tem que criar uma virtude. Uma virtude. Tu tem que escolher a tua virtude. Escolhe. Tá Olha só. bom. Depois... Eu tô com uma aqui. Eu tô com a minha Ah, tá. aqui. Não, mas tem que ser essa aqui, ó, porque ela já tá aqui, ela já aqui. Ah, Tem que escolher aqui, ó. Vem aqui. Depois tu finaliza com a tua, me diz. Me diz quando eu paro. vai mais. Vai, sim. Ah, entendi. Vai. Aí, Ai, ai, para ai. aí. Vê se vocês veem. Eu não tô vendo. Upa, ação. Não, tu não vai acreditar. A ação tem uma ilustração da Suez, o cat de umas botas de um peregrino caminhando. Direcionar a energia para o que se quer e para quem se quer por perto. Buscar, mas também encontrar. Ter coerência no pensar e no concretizar. Dar o primeiro passo. Valorizar os começos e seguir os sonhos e planos adiante. Intenção, valorize os começos. Muito Que bom. bonito, né? Que bonito, porque tu começou e tu acabou fazendo um outro caminho que agora tu vai nos contar, né? Muito agradecida pela Isso. tua presença. Vamos lá, agora é com o Carlos, gente. Não, tranquilo. Primeiro, agradecer a presença de todos que estão aqui, né? Eu acho que uma das funções de nós, peregrinos, nesse caminho de nossas vidas, a gente poder amparar um ao outro, levar um pouco da experiência do que vivemos e fazer, como diz a Natália, uma grande egrégora de pessoas que pensam o bem, né? Só para vocês saberem, não sei se vocês vão ver direitinho, quando ela esteve lá no hospital, ela tirou essa primeira carta para mim, que foi muito impactante, que é a confiança. Eu vou pedir permissão para ler essa dação, é muito legal, porque a dação diz que a gente tem que saber com quem é que a gente quer por perto. Já chegou o momento em que a gente tem que estar se cercando de pessoas do bem, para que a gente possa ter um caminhar melhor. E a Natália tirou, eu tirei lá no hospital confiança. Foi a primeira carta, olha só. Confiar, ter certezas e histórias. Valorizar e vivenciar os mosaicos de afeto que conectam e nos fazem seguir adiante. Energia que nos impulsiona
a atingir nossos desejos, metas e sonhos. Confiar é continuar. Confiança é caminho, rumo às estrelas, rumo à estrela que nos guia. Quando as pernas não aguentarem mais, caminha com o coração. A intenção continue. Agora vejam que impactante. Eu estava com um problema na perna, estava com uma fratura na perna, né? Então eu agradeço muito ter encontrado a Natália no meu caminho e o Acácio, mas como eu tenho muito o que falar, eu não sou muito de falar, né? Para quem me conhece, vão até rir, porque eu falo bastante, né? Mas o que eu posso passar é o seguinte: foi o meu terceiro caminho de Santiago que eu estava fazendo. E, por incrível que pareça, o acidente, foi o mais impactante na minha vida. Eu, eu participo aqui, eu sou associado à BACS, Associação dos Amigos do Caminho de Santiago aqui na Bahia, né? E sempre o Kerjan me perguntava, as meninas também, e aí, vai sair de onde? Vai partir de onde? Eu não sabia de onde sair, de onde partir. Terminei começando em Logronho, né? No meu primeiro dia, e andei muito bem no primeiro dia, e no segundo dia teve o acidente. Mas eu quero trazer. Explica o acidente, qual foi o Eu vou acidente. explicar, mas antes de explicar, eu queria reportar o seguinte: 15 dias antes de viajar, eu estava na indecisão se ia fazer ou não o seguro de viagem, né? Aí o que aconteceu? As duas últimas viagens que eu fiz no Caminho de Santiago, eu não fiz seguro de saúde, o de viagem. Eu utilizei aquele seguro que o banco dá o cartão de crédito quando nós compramos, né? Quando você compra a passagem, o cartão ou Visa ou Mastercard dá um seguro. E no primeiro que eu fiz em 2015, eu usei esse cartão do seguro do Visa e fiz pequenos procedimentos que eu fiquei com uma bolha muito grande, um procedimento muito pequeno lá na Espanha. E eu passei depois mais 20 dias, depois que acabei o caminho, ainda passei 20 dias turistando na época. Quando eu cheguei em Salvador, aqui em Salvador, tinha uma cartinha de cobrança de 300 euros pelo serviço que foi feito lá na Espanha, né? E, pasmem, realmente o serviço foi, pegaram um algodão com iodo e depois colocaram uma gaze por cima. Foi 300 euros. Que na época aqui, a R$ 4, deu R$ 1.200. Então, o que acontece? Eu estava muito indeciso em fazer o seguro de viagem. Mas como já chego numa idade, e eu digo a vocês, existe realmente uma espiritualidade por trás de tudo isso. Porque eu conversei com um amigo meu, ele vai muito para os Estados Unidos, ele falou que era muito bom, e me deu lá uma indicação de um seguro. Eu terminei, mesmo relutando, faltando uns 4 dias eu fiz o seguro. Esse seguro eu paguei em torno de R$ 700. Como eu sou um cara que eu estou me melhorando, mas eu sou muito assim preso a gastar, eu fico muito preocupado. Eu achei que era um valor muito caro, mas fiz a viagem. E no dia 1º de maio, eu até passei as fotos aí para a Natália, depois se ela quiser colocar no grupo. Descendo a ladeira, eu encontrei nesse caminho uma coreana, bati um papo com ela assim rapidamente, ela tirou 2 fotos minhas quando eu fui atropelado por um ciclista, mas o estrago foi grande, né? Mas o que acontece? Eu estava sozinho, eu e Deus. Uma coreana, que eu não falo inglês assim, e a pessoa que me atropelou foi um espanhol, né? Ele ligou para 196, se não me engano, e veio o pessoal, a SAMU dele chegou para me socorrer. Primeira coisa que eles perguntaram: vocês têm seguro de saúde? E graças a Deus eu tinha. A partir daí, com o seguro de saúde em mão, a documentação, eu fui transportado para um hospital lá em Logronho, Hospital São José. Só que isso era o início de uma grande odisseia que aconteceu lá comigo. O acidente teve uma fratura e, sem ter nenhuma informação adicional, eles queriam fazer a cirurgia comigo. Nesse momento, a insegurança, a indecisão minha era muito grande e eu não podia contar com a seguradora, que era uma seguradora de outro país, e que eu imaginava que a seguradora ia mandar um representante,
para tirar as dúvidas lá, e não houve isso. Então, naquele primeiro momento, foi o primeiro momento, antes mesmo do Acácio e da Natália chegar, eu entrei em polvorosa querendo retornar para o Brasil, querendo fazer a minha cirurgia no Brasil. Foi aí que, quando eu tive contato com a seguradora, que ela disse: não tem problema nenhum. Você pode ir. Agora, a partir daí, a gente não se responsabiliza por mais nada. Então, naquele momento, eu fiquei entre a cruz e a espada. Se eu volto para o Brasil, todas as despesas é por minha conta. Se eu fico, eu posso ser colocado numa cirurgia que eu não sabia qual era a qualidade do hospital, se realmente era necessário fazer ou não a cirurgia. Foi aí que Deus colocou no meu caminho um tal de Acácio e uma moça muito bonita chamada Natália, para contrabalancear um pouquinho, né? Porque o Acácio é meio feio, né, gente? Mas a Natália contrabalanceou. E foram dois anjos na minha vida, realmente. Acácio parecendo um guerreiro mesmo, brigando com todo mundo lá no hospital, querendo ver o raio-x, porque ninguém deixava ver o raio-x. Até que ele, naquelas idas e vindas, ele conseguiu o raio-x. Quando ele me mostrou a foto do raio-x, ele disse: Carlos, não tem jeito, tu vai ter que realmente fazer a cirurgia. Só que o contato com a seguradora era muito através somente de zap. E o hospital queria respostas rápidas. Todo dia chegavam e diziam: cadê a seguradora? Cadê a resposta? E eu ficava empolvorosa. Aí chegava a Natália, chegava a Cássio para contornar a situação, né? Então, o que eu posso colocar para vocês é o seguinte: a seguradora, talvez, todos vocês, o que eu posso dizer é o seguinte: vocês não podem deixar de fazer o seguro de saúde. Não pode e não deve ficar sem o seguro de saúde, porque tudo pode acontecer, né? E fora do nosso país, isso ainda é mais preocupante. Eu estava só, mas mesmo uma pessoa acompanhada, existe a dificuldade do relacionamento, do falar, do conversar com os médicos, né? Então, é muito importante fazer o seguro. Foi aí que, com a Cássio no circuito e com a Natália, as coisas começaram um pouco a ficar mais claras. Só para vocês saberem, minha família queria as pessoas virem, mas uma passagem estava em torno de R$ 8.000. Eu tinha tido o acidente no dia primeiro e eles me prometeram fazer a cirurgia no dia 3. Aí eu falei: pô, dia 3 dá para eu segurar a onda, não precisa a família vir para eu não gastar esse dinheiro. Porque até aquele momento eu não tinha informação da seguradora quanto eu poderia trazer alguém da minha família para me acompanhar para que eles pagassem. Nós temos, eu não sei, eu sou assim, eu não leio o contrato. A partir desse episódio, eu vou querer realmente pegar e ler o contrato detalhadamente e levar até para um advogado para ler. Porque simplesmente, na véspera da minha cirurgia, que a cirurgia foi adiada do dia 3 para o dia 5, foi que a seguradora me disse: você tem direito a R$ 10.000. Só que aí não dava mais para eu chamar meu filho, porque era coisa que tinha que ser rápida, comprar passagem para vir. Eu fiz a opção de não precisar. E a Natália, né, no hospital, nós perguntamos a alguém que pudesse me acompanhar, porque eu estava realmente muito só. E a Natália fez entrevista com 3 pessoas e Deus colocou no meu caminho Isso. também uma tal de Paquita, né? É. A Paquita, eu pensava que era apelido, mas é o nome mesmo da moça lá da Espanha, ela é de Logronho. Ela foi sensacional no apoio que eu precisei lá dentro, Sensacional. né? E o que aconteceu, só para resumir um pouco mais, né? Esse, esse seguro de saúde, eu não sei os outros, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: talvez seja uma prática de toda seguradora, aí eu não vou entrar nesse mérito, mas para uma pessoa sozinha, num país que não sabe falar direito a língua, em que você está num ambiente em que você precisa estar tranquilo, calmo, você está tenso por conta de não ter esse apoio, né? E talvez não seja realmente esse apoio que as seguradoras dão, mas o que eu posso dizer a vocês é que é importante ler o contrato, é importante procurar saber os pontos chaves. Se eu tenho um acidente, até quanto eu vou poder realmente dispor? Uma série de informações que eu não tinha, tá? É, depois que teve todo o processo, eu tive uma fratura feia no quadril com o fêmur. Foi feita essa cirurgia no dia 5 e no dia 9 eu fui liberado do hospital.
Eu fiquei 4 dias lá ainda aguardando. E na liberação eu não podia sentar numa cadeira normal, eu tinha que andar de cadeira de rodas. E eu fiz o transporte de Logronho para o Madrid. Coincidiu ser no dia do jogo do Real Madrid com o Manchester. Não estava achando hotel em lugar nenhum, mas fiquei num novo hotel que paguei a diária de bagatela de 350 euros, uma diária, né? Para quem estava acostumado a pagar no Caminho de Santiago 15 euros no albergue, 350. E eu acreditando que tudo isso ia ser ressarcido pela empresa. Então eu paguei o, o táxi, tinha que ir de táxi, não podia ir de ônibus, de trem, tinha que ir de táxi, deitado. Eu paguei 400 euros de táxi. Esse dinheiro não foi ressarcido para mim. Eles disseram que eu tinha direito a 35 mil dólares para o translado de retorno. Eu, naquele momento, entendia que é desde o momento que eu saí do hospital, porque eu saí do hospital sem poder me locomover. Mas eles entenderam que era somente a passagem aérea. A passagem foi 7 mil reais. Eles só me pagaram a passagem. Então, para mim, eles não pagaram, aí tudo bem, eu tinha até assumido o que eu fiz o pagamento para a Paquita, porque ela não tinha nota fiscal, eu achei que ia ser uma coisa que ia demandar muito, eu disse, deixa para lá, eu assumo isso aí. Mas não pagaram o táxi, não pagaram a metade do hotel, porque eles disseram que eu estava acompanhado, que a Paquita foi comigo, porque ela tinha que me levar até dentro do aeroporto. Não tinha como eu ficar no hotel e Paquita não estar lá, porque eu tinha que subir de cadeira de rodas e tal. Então, a seguradora, ao final de muito trâmite, ela pagou somente isso. Pagou, eu estou com duas demandas, que eu ainda não tenho uma confirmação do pagamento, mas acredito que tenha sido pago do hospital. Mas o que eu posso, para cada um que está aí nos assistindo agora, nos ouvindo e que vai ouvir depois, já tem 27 pessoas, é dizer a vocês que é muito importante fazer o seguro. E, claro, é muito bom fazer o seguro em, em uma situação em que realmente essa seguradora possa lhe dar um conforto melhor dessa situação, para que os dados sejam dados mais rapidamente. Se desde o dia que eu entrei, que eu perguntei quanto é que eu posso trazer alguém, dissesse que era 10 mil reais, eu teria mandado meu filho ir imediatamente para a Espanha. Mas como isso não se desenrolava, aí eu pensava, vai ser mais 8 mil reais que eu tenho que desembolsar, eu terminei preferindo ficar sozinho. E foi muito, muito punk. E, de novo, acho que cada um que está nos assistindo, acho que inclusive eu até comentei com a Cássio, não comentei com a Natália, mas se não fosse eles dois, o amigo de vocês aqui, não sei como é que eu estaria hoje, porque o meu psicológico só foi se restabelecer no momento em que a Cássio e a Natália estavam ali comigo. E eu dedico muito a minha situação hoje ao que os dois fizeram por mim lá na Espanha. Coisa mesmo de gente iluminada. Eu até questiono, a Natália mora a 100 quilômetros de Logronho e ela foi 2, 3 vezes lá me visitar, o Acácio da mesma forma, sem precisar de um centavo meu, né? Sem precisar de nenhuma recompensa de qualquer tipo. Então, isso é muito bonito e muito me emocionou nos momentos que eu estava Sim. lá, né? É, eu não sei muito como, porque eu não preparei nada para essa live. É uma live que está sendo assim bem tranquila, mas o que eu posso dizer a cada um de vocês que estão me ouvindo e que ainda vão ouvir na gravação é que ir ao Caminho Santiago é a coisa mais maravilhosa e eu quero retornar já em 2025, viu, gente? Já tô para voltar porque é muito, muito lindo mesmo, muito gostoso. Mas é preciso, sim, a gente se cercar de uma segurança maior, procurar saber. Só para vocês saberem, tem uma colega nossa, Jussara, é aqui da Bahia. Ela quebrou a perna no primeiro dia, ela descendo aquele caminho onde tem neve, sem ser o francês, o outro, eu esqueci. E ela andou com a perna fraturada por 3 dias na Espanha, porque o seguro dela não cobria as coisas, para ela fazer um raio-x e tal. Então ela andou com a perna quebrada com a mochila nas costas. Imagine a dor que ela não passou. Então, então é importante para cada um perceber qual é o seguro, não é o mais barato, não é o mais caro, mas é o que te dá mais confiança, o que você pode, se tiver o problema mesmo, tratar diretamente. Tá? Então, eu deixo para que cada um realmente reflita.
Será que o melhor é ter um que fala português, mas de repente está longe e de repente não vai resolver? Será que é bom um que fala alemão e está perto e eu não sei falar o alemão? Será que é um bom que está na Europa e se está na Europa tem uma coisa boa? Eu acho que a gente tem que, nesse grupo, né, nós temos realmente um grande. Essas associações aqui são muito fortes aqui no Brasil, para buscar realmente. Eu até acho que seria interessante cada associação buscar aquela seguradora que te desse mais segurança, já que a gente tem um grupo grande, segundo levantamentos, por ano no Brasil saem 5.000 pessoas para fazer o Caminho de Santiago. Então, é uma gama relativamente forte. Se a gente acreditar que se a gente fizer um cálculo de 5.000 vezes R$ 500, vai dar quanto? Vai dar uma grana bem considerável. Então, acredito que se cada associação buscar, olha, esse aqui vai dar toda uma estrutura, uma segurança, se tiver algum problema, cobre tanto, cobre isso, se tiver acidente é isso, se não tiver isso, o translado vai ser assim, vai ser assado, aí fica mais tranquilo. O, o preço mesmo do avião que eu queria fazer a cirurgia aqui no Brasil, Não. só o avião para eu ser transportado era R$ 48.000. A viagem, eu deitada lá com o médico do lado, R$ 48.000. Então, e a seguradora não me disse que cobrava. Depois eu fiquei sabendo que era US$ 35.000. Então, US$ 35.000 vezes 5 daria, se eu quisesse fazer a cirurgia. Mas eles disseram que eu não podia fazer a cirurgia fora dali da Espanha. Para minha sorte, grande sorte, eu não sabia, o hospital lá de São José é referência nesse tipo de cirurgia. Os equipamentos, os produtos que ele utilizaram é de última geração. Eu fui fazer minha recuperação em São Paulo e lá o pessoal que eu fui acompanhado com o pessoal do Einstein, que eu tenho uma amizade lá em São Paulo, eles disseram que o tipo de tala e pinos que foram colocados é de última geração, inclusive para a retirada que eu vou retirar essa tala e esses pinos, eles disseram que só pode que eles vão ter que pedir, porque são várias peças que fazem com que possa ser extraído essa tela, essa tala. Então, a minha sorte foi isso, né? De repente, também, lá no meu trabalho no Tribunal de Contas, que eu trabalho no Tribunal de Contas, o presidente deu uma força muito grande também depois. Ele entrou em contato com a direção do hospital, pedindo que a direção do hospital olhasse direitinho, com carinho, que não se tratava de nenhum indigente que estava lá, certo? E aí teve um médico que se pronunciou também, dizendo que seria coisa de primeiro mundo e que deu uma certa tranquilidade. Mas aqui, diante de vocês, o tempo é curto, mas eu não tenho nada assim programado para falar. Mas dizer a vocês que a vida da gente é feita de realmente incertezas. A gente não tem certeza de nada. Então é importante, importante mesmo, fazer o seguro, buscar informação bem antes da viagem, para não ser pego de surpresa. Eu acredito que procurar o Acácio, procurar a Natália, que são pessoas que se dedicam mesmo ao caminho e aos brasileiros. Eu sei que eles dois têm um carinho por todos que são peregrinos, mas têm um carinho imenso pelos brasileiros. E eu só tenho a agradecer, né? Dizer que eu ainda estou com a demanda com a seguradora. Acredito que vai ser resolvido tranquilamente, porque para eles isso eu acho que não é grande problema, né? Mas que na época me ofereceram aqui algumas seguradoras aqui do Brasil, mas esse meu colega falou de uma que eu fiz, a que eu fiz, porque ele ia muito para os Estados Unidos, mas eu não sei como é que se comportam as outras seguradoras. Mas tenho certeza que na próxima viagem que eu fizer, eu novamente vou fazer o seguro. Inclusive, eu vou olhar até um preço melhor, maior, para ter uma cobertura melhor, sabe? Se de repente eu posso puxar uma pessoa que tiver um acidente que vai para lá para estar junto, para pagar tudo. Saber esses detalhes que às vezes parece pequeno, mas às vezes R$ 200 a mais, R$ 300 a mais vai dar uma grande diferença. E mas para não fechando, que é de muita conexão, as coisas vão acontecendo. E o que eu posso dizer a vocês em relação ao acidente? O acidente, no momento que eu tive o impacto, parecia que o rapaz veio, era um bólido do nada. Que tem as fotos, depois eu vou pedir para a Natália colocar em algum lugar para vocês verem. Tinha um espaço muito grande, mas acho que era algo que eu tinha que acontecer. Mas o que é que eu posso te dizer? No momento que eu caí, era o meu segundo dia.
Eu ia passar simplesmente 45 dias na Espanha, porque ia conhecer dessa vez Barcelona, que eu não conheço, Valência, uma série de coisas, e de repente eu estava cheio de sonhos. No momento que eu caí, acho que os primeiros 30 segundos foi amaldiçoando minha queda, dando muita porra, que merda! Segundo dia, caralho! Coisa mesmo de brasileiro, de baiano, mais ainda, né? Mas acreditem, depois dos 30 segundos veio como se fosse um clarão na minha vida, dizendo: a partir de agora é só agradecer. Porque eu não morri, galera, porque eu estava com a mochila nas costas. É, No dia anterior, uns amigos meus de Santa Catarina, que eu fiz só em um dia, a gente faz muita amizade no caminho, né? Eu fiz uma amizade com o pessoal de Santa Catarina, eram dois casais. Eles disseram: a gente vai transportar duas mochilas e vai andar com duas. E me pediram, um deles: transporta a sua, cara. Eu disse que nada, eu estou cheio de gás. Primeiro dia, segundo dia, eu vou estar com minha mochila. Se não é minha mochila, pessoal, no impacto, minha cabeça bateu na mochila. Porque se bate no chão, já tinha ido. Que o impacto foi muito grande. Lá em São Paulo, o médico disse, olhou a fratura e disse: Carlos, isso aqui o cara veio numa adrenalina. Se fosse no Brasil, ia dizer que está drogado. O cara desceu drogado. Mas na Espanha, ele estava adrenalizado. Eu até aprendi essa. Homem estava adrenalizado. Não estava drogado, não. Estava com adrenalina muito alta. Ele desceu feito um bólido. E aí o médico disse que o tamanho do impacto era como se eu tivesse sido atingido por um carro, porque foi muito forte e partiu uma parte que é muito dura no nosso corpo. E ele conseguiu partir. Então, resumindo é isso, eu acho que é, temos que aprender com as lições da vida. Eu saí muito mais fortalecido depois de tudo isso, com uma experiência muito grande, com uma vontade maior ainda de retornar ao Caminho de Santiago. Agradecendo demais a todo o grupo que me acompanhou, aos médicos também de lá, as médicas, as enfermeiras, né? A todos que estiveram ao redor, ao pessoal aqui no Brasil, da associação, que fizeram oração, pessoal da minha família que orou bastante também, porque foi um momento muito, muito crítico. E só para vocês saberem, no dia 5 de maio, foi o dia que eu fiz a cirurgia, foi o dia do eclipse lunar. E eu tinha feito meu mapa astral, que eu sou também assim místico, e a minha taróloga, Liliane, ela disse: Carlos, no dia 5 de maio, você vai estar na Espanha e vai ser um eclipse que vai marcar você para a vida toda. Olha isso. Olha, gente, eu cheguei a acreditar que eu ia entrar na cirurgia e não voltava mais. Ia marcar para a vida toda. Eu digo: meu Deus, deixa eu viver um pouquinho mais. Porque coincidiu, minha cirurgia era para o dia 3, foi cancelada para o dia 5, exatamente no dia do eclipse lunar. E aí, todos que sabem, o eclipse é algo que desliga e liga de novo. Eu digo: será que eu vou desligar e não vou voltar mais? Então, tudo isso é punk. Quando você está sozinho dentro de um quarto, dizer: aí, vou para a cirurgia. Tanto que quando começou a cirurgia, eu falei para as médicas, né? Eu dou uma sorte, né? Só tinha mulheres, foram 5 médicas. Aí, a equipe, né? 5 médicas, a equipe de só mulheres. Eu falei: eu tenho duas coisas a pedir. Isso que é: primeiro, eu tenho alergia. Aí disseram o quê? Eu disse: tenho alergia à dor. Aí todo mundo se acabou de rir. Eu tenho muita alergia à dor. E o segundo: me tragam de volta, não me deixe adormecido, não. Me tragam de volta. Então é isso que eu tenho para falar. Primeiro, fechando, que é importante o seguro. Segundo, que é importante demais cada um que está aí ter esse contato desses dois anjos do Caminho de Santiago, o Acácio e a Natália. Tem o número dele. Perturbem, que parece que eles gostam, viu? E o Acácio é pior ainda, que Acácio é a 1.000 por hora. O moleque está em Santiago, daqui a pouco está lá na França. Você está onde agora? Eu estou aqui. O cara não para. Isso aí é a 1.000 por hora. É importante ter esses contatos, porque alguma coisa acontecendo, eles vão arrumar uma forma de nos ajudar. E realmente é só agradecer a Deus por eles. Fiquei muito mais próximo dos dois, com certeza em 2025. A gente vai em 25, quando eu vou ter um tempinho a mais para dar um abraço, tomar um bom vinho com a Cássio. Com a Natália, vou dar uns abraços, viu, Natália? Uns beijos. Mas beijo em Acácio eu só vou dar na careca dele. Viu? Obrigado, Carlos. E Obrigada. olha só também, por casualidade, hoje também nós veio nos visitar a Amália, né, que também tinha um seguro americano,
que a Amália vive nos Estados Unidos. Então, para vocês verem qual é a diferença de um seguro brasileiro para um seguro americano. E o Porque Edu ela. também. Tu viu? O Edu também está aqui. O Ah, Eduardo o Edu Magalhães está também. aqui. Sim. É, Então, a entendeu? gente tem Então, 3 pessoas que, é, que dos tiveram nossos problema, né? Então, a Amália tiveram. também pode falar sobre seguro porque ela vivenciou na pele com a perca do seu marido no Caminho de Santiago, né? Eles Gente, estavam fazendo juntos assim, e eu queria só foi falar uma coisa importante. A gente está fazendo essa live para falar do seguro. É a do mesma coisa que seguro. a gente, né? Eu gosto sempre de deixar claro. É como quando a gente fala que tem que fazer reserva. Esses dias eu estava num evento e um peregrino super purista. Nossa, ele ficou tão bravo quando eu falei da história das reservas. Enfim, a gente está fazendo isso porque depois dessa nossa conversa aqui, a gente pode fazer um checklist. Estou fazendo meu caminho de Santiago. Pô, viu o Carlos falando. A Amália vai falar da experiência, o Eduardo também pode compartilhar. Olha os pontos que eles estão me falando. Tá, eu não Claro, tenho paciência para ver um seguro, ver tudo. A gente sabe que a gente não lê as entrelinhas, mas a gente pode procurar quem tem essa paciência e a gente tem que ter um backup, uma pessoa backup para a gente. Isso eu sempre falo e eu vou continuar repetindo, porque eu continuo vendo pessoas que chegam aqui e não tem uma pessoa backup, fico apavorada com os documentos. Então, para todas as viagens, eu acho que eu acredito que a gente seja muito mais agilizado. Mas quando a gente vira peregrino, é porque muitas outras coisas vão estar mexendo nos nossos processos. E aí a gente parece que esquece, parece que tudo fica mais difícil. Então, volto para a gente continuar esse bate-papo, mas que fique bem claro o quanto é importante, porque nós, o Acácio e eu, a gente vive diariamente pessoas que não se preocupam com isso e que isso, acabam tendo problemas muito mais sérios. Aqui, graças a Deus, com a gente, hoje nós vamos estar tendo um panorama que tiveram seus pontos difíceis, mas a gente difícil. conseguiu contornar muitos deles juntos, né? Então, eu acho bem importante deixar isso bem claro, que não é para assustar, não é para ser uma coisa down. Isso. Mas é uma realidade que Sim, que não foi contada, não é uma história contada que ouviu. Está sendo contada por quem vivenciou. E quem vivenciou é que está falando, entendeu? Não é disse-me disse. Carlos contou a experiência dele, a Amália, nós sabemos o que passou, mas eu acho que a pessoa tem que saber, e depois o Eduardo também, quando teve também em Logronho também. Amália, você pode falar também, querida, bem-vinda. Abre o microfone. Bom, Abre o microfone. Amália, está fechando. Não, tá, fechou. agora que aqui está parecendo fechado. Abriu aí para você? Abriu. Abril. Ok, ok. Uma boa tarde a todos. tá. Noite aí para você, né, Natália e Acácio? É, noite para Beijo, nós. morrendo de saudade de Beijo. você. Bom, só corrigindo, Acácio, o meu seguro era do Brasil. Eu Ah, moro era do aqui, Brasil. sim, porque eu comprei a viagem com a Mari, Ah, vale. tentando auxiliar o grupo, eu fiz a negociação com ela, mas eu escolhi entre os seguros que ela oferecia o melhor. E ao contrário do nosso amigo aí, por ossos do ofício, eu costumo ler tudo, É. inclusive as entrelinhas. Mas Oi, acontece que os seguros são tá, eu vou capciosos, te né? encontrar. Eu te encontro ali na esquina. Vamos aí, Marcelo. Pera, pronto. Fechei. Opa, acho que entrou alguma coisa aqui no meio. Sim. É, bom, não resolveu a leitura, porque, como eles são bastante capciosos, na cláusula que fala de morte, eles usam o termo genérico, morte apenas. Eles não especificam o tipo de morte que está coberto pelo seguro. E depois, quando você vai questionar e requerer o refundo, eles afirmam não, só pode ser morte acidental, morte natural não é coberto pelo seguro. Então, não tem escrito em cláusula nenhuma. A mesma coisa, desculpa, ocorreu com o traslado do corpo.
é uma cláusula geral que eles colocam, traslado do corpo. Mas aí depois eles justificam o não pagamento por ter sido uma morte natural e que o traslado seria apenas no caso de morte acidental. Bom, acontece acidentes, mas acontece também de pessoas morrerem de morte natural, uma morte súbita, como foi do meu esposo, quando a gente está viajando, né? Viajo bastante, sempre fui seguro, e infelizmente foi a primeira vez que eu precisei e não fui satisfeita de forma nenhuma. Claro. Então, Você recorreu? Você fez algum como não, advogado? Não não recorreu. porque meu filho disse que nós tínhamos condições de arcar com isso no momento, que ele não queria mais dor de cabeça e sofrimento por esse motivo. Então, não recorremos judicialmente, mas a resposta da seguradora foi essa, que não Mas é uma cobriria. opção, né? Tu sabe, né, Maia? Vários advogados, agora o Marcelo Peral acabou de sair, mas vários advogados já conversaram conosco. Tem muita gente que recorre. Aqui não tantos assim em termos de numéricos, porque não tiveram tantos acidentes, mas a gente sabe de bastante histórias de coisas, pessoas que recorrem, mas a gente também entende Claro, o movimento do teu filho, claro, mas claro. Sim, existe essa possibilidade, porque tem pessoas com talvez que tenham alguma dificuldade financeira sim, e tudo é tenham que possível, né? recorrer, Às vezes a né? pessoa não tem uma Claro. condição financeira tão estável, a nossa não é maravilhosa, mas estável no momento, e meu filho fez questão de cobrir tudo isso, era uma Claro, questão de honra para ele, né? Então não vamos tirar a hombridade dele, não, deixa ele com os Claro. pensamentos dele. claro, Tá? Obrigado, Amália, querida. Sempre bem-vinda, tá? sempre É um E prazer. o Eduardo foi o último que teve um problema também no hospital, em Logronho, né? Ou também em Foi Bronho. Logronho. logrou. Meu Deus. E aí, Eduardo? Gente, eu só vou fazer uma parte. Vou fazer uma parte. Nós choramos, eu chorei mais, e o Acácio falou assim: pois é, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo com a gente esse ano, meu Deus do céu? Um dia que eu disse, o Carlos estava, o Alberto estava aqui, teve uma semana de pessoas conflitivas, e eu tinha que pegar o carro e ver o Carlos, e eu não estou mais acostumada a dirigir, eu fiquei muitos anos sem dirigir. E aí eu pensei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Tivemos meio que um. Aí a gente se apoia muito. Assim como a gente apoia vocês quando acontece alguma coisa, nós, entre nós, nos apoiamos muito. Então foi uma coisa que meio que. Sabe quando a pessoa está caminhando e ela está mal, mas ela vê uma pessoa que está precisando mais? Então foi uma coisa que também nos uniu muito, Carlos, querido, sabe? Poder te ajudar também foi uma coisa, foi um. E assim como a Maia também, e também um dia que nós estávamos voltando de Santiago, De eu estava Santiago, o super Eduardo. preocupada com a Cássio, e o Eduardo estava no hospital, e o Acácio estava exausto, nós quase chegando e o Acácio, quem sabe a gente não vai, a gente vai mais tarde, a gente vai para casa, a gente volta, e o Acácio, não, Não, eu preciso ir hoje. Eu digo, vamos parar, então. Ele, não, eu quero ir agora, vamos agora. E eu falei, então, Acácio, mas tu não vai poder subir. Eu vou falar com o Edu, a esposa dele está lá, e aí o Acácio, eu espero aqui. E ele estava cansado, tanto que ele chegou na minha casa, no albergue, e ele capotou. Então, assim, essas histórias, elas nos fortalecem muito, sabe? Então, mais do que nós estarmos falando de seguro, a gente está falando de experiências do caminho. E que essas pessoas queridas nossas, né, que agora já são nossa família, porque a gente passou por desafios juntos, estarem compartilhando conosco, assim, contando isso aí também nos fortalece, fortalece a nossa rede, né? Só essa parte que eu queria dizer. Fala, Edu, pra gente. Boa e tarde aí, a Edu? todos. Boa tarde, querido. Prazer em revê-los, esses dois anjos do caminho, né? Que foi muito gratificante receber vocês lá no momento que eu estava no hospital. E também rever o Carlos, né? Saber que o Carlos está dentro das condições, está bem, né? A gente ficou muito preocupado também com o Carlos, porque foi um acidente bem mais complicado do que o meu. O meu foi uma situação momentânea. Eu estava fazendo pela nona vez o caminho de Santiago, fazendo o caminho aragonês, mas quando chegou em Ponte la Reina, eu percebi que eu não estava conseguindo respirar bem, estava com uma dificuldade de respirar. Quando chegou em Logronho, eu vi que a coisa estava muito ruim, mas eu fui para Burgos, eu não me internei em Logronho, me internei em Burgos.
Aí fui até orientado pelo hospitaleiro lá do albergue de Burgos, ele me orientou qual hospital que eu devia procurar. Eu estava com uma pneumonia, e essa pneumonia me tomou uma semana de hospital, de internação no hospital. Agora, o que é mais importante, que eu acho que é o tema dessa reunião, é a questão do seguro. Diferente do que o Carlos falou e também do que falaram, eu estava com o seguro do cartão de crédito. Eu nunca deixei de ir viajar, não só quando eu fui fazer Caminho de Santiago, outras vezes que eu viajei para a Europa. Eu acho que o seguro é fundamental. Você não pode sair daqui do Brasil sem seguro, seja pelo cartão, seja pago. Então, eu já paguei seguro, já fui com cartão, e coincidentemente, dessa vez eu estava com cartão. Eu tenho um cartão de crédito, me dava tanto para mim como para minha esposa, que estava comigo, e quando aconteceu que eu fui eu não desacordei nada, lógico, eu cheguei caminhando no hospital. Quando eu dei entrada no hospital e fiquei sabendo que eu ia ter que ficar internado, eu estava até com suspeita de Covid, além da pneumonia. Eles me diagnosticaram, fizeram um exame preliminar, estava negativo. Depois, dentro do hospital, apareceu como positivo, refizeram e confirmou que estava positivo. E eu tive que ficar internado. Então, o telefone que eu tinha deles, internacional, não sei se por causa do celular, também um pouco de atrapalhando, um pouco nervoso com a situação, né? O Carlos citou bem como é que a gente se sente quando a gente está num país, num país fora do nosso e tem uma situação dessa. Mas eu acionei aqui, liguei para o meu genro, falei, olha, está acontecendo isso assado, tem esse número, liga para o seguro. Ele ligou para o seguro entrou em contato com o hospital, e todo o trâmite eu saí de lá da mesma maneira que eu entrei, sem deixar um centavo, sem pagar nada. O seguro sempre através de e-mail, não foi nem de WhatsApp, foi de e-mail, me dando posições, perguntando se eu estava bem, se eu precisava de mais alguma coisa, o que estava acontecendo. Quer dizer, já voltei para o Brasil há quase 2 meses, e até agora não apareceu fatura nenhuma para eu pagar. Quer dizer, eu imagino que o seguro cumpriu a obrigação lá junto do hospital, né? Porque realmente, como eu falo, a minha situação não foi tão crítica, tão urgente quanto a do Claro. Carlos. Mas eu imagino que também não deve ter sido barato para o nosso padrão aqui, né? Então, que a gente tem que ressaltar, que eu acho que é o objetivo dessa reunião, não vá, não só o Caminho de Santiago, qualquer viagem que você faça fora do Brasil, pode ser até aqui na América do Sul, qualquer lugar, leve um seguro de viagem, porque você pode precisar. Acidentes acontecem, né, como diz o ditado, e são realmente situações que são imprevisíveis. Agora, você tem que estar prevenido para não ter tanto percalço nessa situação. Beleza, Eduardo. Obrigadão mesmo. Natália, quer falar mais alguma coisa? Não, um abraço a todos. Estou vendo aí que tem pessoas conhecidas aí na live. Mandar um abraço para todos. Obrigado. Natália, você, querida. Eu quero dizer que é muito bom a gente ter bons aliados nessa vida, né? E que realmente o que acontece, assim, cara, a gente está cada vez, né? O Luiz estava brincando que eu tô com o cara cansadinha. Eu disse que eu vou apertar as Falou- bochechas, ó, gente. Eu tô super cansada hoje, tá 50 graus aqui. Então eu vou dizer uma coisa, às Natália, vezes, eu disse que eu ia apertar Natália, minhas bochechas, mas para dizer para Natália, vocês, oi, oi, só lembrando, a Natália, uns dias antes, tinha prestado um serviço para uma amiga nossa, a, a, esqueci a agora o nome dela, Sandy, né? a A Sandy. Sandy, a A Sandy. Sandy veio. Bom, o Edu me deixou super preocupado também. Lembra, Cássio? Porque a Sandy era amiga do Claro. Edu. Gente, os causos hospitaleiros, eles sempre são muito fortalecedores de verdade. A Sandy veio, o Edu, Nath, uma amiga minha vai para aí, ela está precisando de atenção. E eu já fico preocupada, porque hoje, por exemplo, o albergue super cheio, que é o que eu vou falar, né?
O que acontece? Às vezes, vocês não vão poder ficar comigo no albergue. Às vezes, a pessoa vai ter que fazer reserva no Booking, porque eu já não estou conseguindo fazer a reserva antes. Mas a gente sempre vai ter, a gente tem, e é uma missão da nossa vida, porque a gente vive no caminho, porque o caminho vive em nós, fazer essa missão de poder ajudar, contribuir. Falo por mim, pelo acaso, porque a gente vive muito, mas os brazucas também ajudam muito. Quando teve o caso do Léo, que foi um baiano que faleceu aqui, também o casal de Molina Seca, o Xavier e a Amara estiveram lá com ele, sabe? Então, o Santiago a gente tem. Então, isso só para dizer para vocês que é muito bom essa rede dos aliados, mesmo que vocês não fiquem nos nossos albergues, às vezes, o bom é que fiquem, claro, porque passaram 5.000 brasileiros aqui, que eles possam prestigiar, mas saber que nós estamos, que às vezes tem um limitante da língua, do idioma, mas que a gente vai estar aqui, porque também assim, é uma questão peregrina, hospitaleira e humanitária. É impossível eu estar na minha casa, no meu albergue, confortável, sabendo que o Carlos estava se operando. Eu não conseguia, né? É impossível. Né? Então, até no dia que eu fui lá nervosa com a história do Carlos, porque a gente estava com várias questões, eu tive até uma discussão com uma brasileira aqui, que ela estava com problema, que ela não tinha sabão. Onde é que já se viu não ter sabão no albergue? Eu disse, pelo amor de Deus, onde é que já se viu uma pessoa ser atropelada no albergue? Isso sim, não, no albergue no caminho, né? Então, isso é para falar para vocês o quanto a gente vai estar e que queremos estar para poder dar essa segurança, porque é muito importante. Hoje... E porque também a gente conhece o sistema, então quando a gente Exatamente. entra dentro de um hospital, nós já sabemos como funciona o sistema. Então, a nossa linguagem é muito diferente do que a maioria está acostumada no Brasil. Então, nós já acionamos, veio até a cirurgião para saber o que estava acontecendo, porque eu quero falar com ela. Nós chamamos ela, eu quero falar com ela. Exato. Se não, chama o diretor. Eu quero falar com o diretor. Não, eu quero falar com o diretor, porque precisamos saber. Aí pronto, e do mexemos tudo. E a Cássio, do jeito que você falou, você parecia que era um dos espanhóis mais brabos que eu já vi na vida. Claro. Você falava com a ênfase igual os espanhóis brabos. Eu quero um diretor aqui. Eu quero Cadê diretor aqui. Correr o troféu. Ó, não, eu queria fazer um depoimento. Gente, a gente fazendo eu queria fazer um depoimentozinho rápido. Sim. Para todo mundo que está aqui no grupo e quem vai assistir, o meu próximo caminho, em 2025, eu vou procurar saber, vocês me perdoem, mas eu vou procurar saber da Cássio e da Natália o que é que eles me indicam para fazer o caminho de Santiago, tá? Não é fazer o caminho de outro lugar, mas na Espanha eu vou procurar saber qual é realmente que vocês têm aí melhor, que atende melhor. Porque hoje a gente sabe que a gente está num mundo globalizado. Antigamente não, só queria fazer com a seguradora daqui, mas de repente possa ser que isso, no caminho de Santiago, vai me dar mais tranquilidade. Se eu fizer com algum que eles possam me indicar ou que eles tenham uma experiência, já que eles vivem isso aí todo dia. Tá? Então, é só uma dica para que cada um também reflita e veja o que é melhor. Achei muito massa o que nosso amigo Eduardo falou, que ele foi com cartão e deu tudo certo. Né? Claro que a despesa que teve comigo foi muito maior. Né? Só de passagem aérea e tudo mais daria uns 20 mil reais. E mais as despesas lá da cirurgia, que também foi mais 50 mil. Deu 70 mil reais de minha despesa total. Tá? Então, não sei a de Eduardo, mas o cartão é bem legal, mas é bom saber também até quanto cobre, porque ele ficou 10 dias no hospital, mas não precisou fazer nenhuma cirurgia. É tudo isso que é importante saber. Mas da próxima vez, eu não serei tão econômico, mas vou buscar realmente em Acácio e na Natália. E aí, estou indo para a Espanha, o que é que vocês me indicam? Certo? E eu tenho certeza que eles vão me indicar uma coisa que eles têm uma experiência boa, né? E a todo mundo que nos ouve, eu acho que a gente tem que fazer essa rede cada dia mais forte. Eu acho que não pode parar por aqui. Essas dicas são importantes. Passar para outros amigos, outras pessoas que queiram até viajar, não somente para quem vai fazer o caminho de Santiago, quem vai para a Espanha, quem vai para a França. A gente bater um papo de gente, faça seguro, é bom, porque as coisas acontecem. Né? Então, é só realmente agradecer. E eu agora sou adepto disso aqui, ó. Eu distribuí lá com as enfermeiras, já distribuí em São Paulo,
Já estou com a rede desse oráculo das virtudes cada dia maior. Espalhando Obrigado. virtude pelo mundo, né? Coisa boa. Obrigado, Carlinhos. Obrigado mesmo. Que Ai, bom que você está bem, que bom que você está recuperado. Eduardo também, a nossa querida Amália, a gente já está planejando o próximo caminho dela aqui. A Amália já vai fazer quase a volta a da Espanha e vai encontrar a gente também. Então é bom rever todo mundo. Está lá o Frederico, saiu o Marcelo, o Luiz Fernando. Tem gente nova aqui também, mas que bom que. E divulguem, porque é interessante o tema do seguro. Então, quanto mais vocês puderem falar, veja a live sobre o seguro, é interessante porque a gente sabe que vai poder evitar muitos problemas e muita dor de cabeça para cada um, tá bom? Um abraço para vocês, tá? gente, muito obrigada, hein? Gratidão no Carlos, coração, mais obrigadão, uma. tá? Obrigadão de coração. Amália, querida, Disponha sempre, Eduardo, disponha sempre. Abraço a obrigado. todo mundo, Eduardo, Pascoal, aí em Jacobina. Um abraço em todo mundo. Valeu, Roberto, Carlos. Um Gabriel, abraço, valeu. abraço, Natália, Cássio, todo mundo aí. Valeu, Abraço, querido. queridos. Bom caminho. Bom Bom caminho a todos. caminho. Até a próxima live sobre setembro. Até. Bom caminho. Tchau, tchau, Pascoal. Obrigadão. Natalinha, descansa aí Bom também, tá? caminho. Não, estou apertando as bochechas aqui, ó, para ficar Vai com a lá cara mais descansar, vai alegre. lá descansar. Obrigado. Vou sair aqui. Beijo, Bom gente. caminho. Tchau.